vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante polêmico e que há muito tempo deixa os gestores com dúvidas, os proprietários de restaurantes com dúvidas, e acabou que durante muito tempo a fome implementada no nosso país, a fome generalizada no nosso país, acabou sendo até agravada por conta deste problema que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo e que na verdade nós vamos desmitificar aqui nesse vídeo, que é se um restaurante pode ou não pode doar alimentos preparados, alimentos que sobram, por exemplo, de um restaurante self-service. Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, me acompanhe em mais esse vídeo da gastronomia profissional. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da gastronomia profissional. Meu nome é Pedro Ramos e hoje nós vamos falar se um restaurante pode ou não pode doar alimentos prontos, alimentos que sobraram ali no self-service, na produção da cozinha, no dia de serviço ali do restaurante. Mas antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Nós estamos chegando aí a 10 mil inscritos. Minha meta é até o fim desse ano de 2021 chegar a 10 mil inscritos. Então me ajuda aí, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, compartilha aí com seus amigos, no Facebook, no Instagram, isso ajuda bastante o nosso crescimento. Deixa o seu like aqui também, isso é muito importante para o YouTube propagar o nosso vídeo para mais pessoas. Conheça a nossa plataforma de cursos online lá na Udemy e também o nosso perfil no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Vamos então direto ao assunto. Restaurante pode ou não pode doar alimentos preparados, alimentos prontos e que sobraram do dia de serviço? Sim, restaurante pode sim doar esses alimentos e, na minha visão, inclusive, deve doar esses alimentos. Vou fazer um parênteses aqui com relação à produção e ao controle da produção dentro do restaurante. Obviamente, sobrar alimento ao fim do serviço não é bom. Se sobra alimento, significa, ou se sobra muito alimento, significa que a sua produção foi mal otimizada. Ela não foi bem planejada, tanto no dia de serviço, quanto também antes. Você não utilizou ali os recursos, por exemplo, do seu passado, das vendas anteriores, para que você pudesse analisar o quanto você produziria de alimento para o dia específico, para hoje, para amanhã e assim por diante. Então, primeiro, sobrar alimento, muito alimento, no seu self-service, na sua cozinha, no caso de um restaurante executivo, não é um bom sinal, é um sinal aí de problemas na gestão da produção do seu restaurante. Obviamente, sempre vai sobrar um pouco de alimento. E não existe muito um parâmetro do que é certo, de uma quantia limite, ou de um percentual limite do quanto deve ou do quanto pode sobrar de alimento na produção do seu negócio. É você que vai estabelecer, de acordo com as vendas que você teve, o quanto que seria ali aceitável de sobra de alimentos na sua cozinha ou no seu self-service. Fato é que existe técnica para que não sobre tanto alimento durante a sua produção. Como eu mencionei agora, você vai analisar o seu passado, o quanto eu vendi no mesmo dia da semana passada, do mês passado, do ano passado, qual a média de clientes que eu atendi nos últimos dias, quanto eu utilizei de carne, dessa determinada carne, por exemplo, ou desse determinado produto que eu estou colocando ali no cardápio nas últimas vezes que eu servi esse alimento. Então você vai usar esses parâmetros para definir o quanto você vai produzir. E na hora, por exemplo, de repor o seu self-service, você vai usar o que a gente chama de curva de consumo. Então, quanto menos cliente você tem num determinado horário, menos quantidade você vai colocar nas travessas. Então imagine um restaurante que abre das 11 às 3 horas da tarde, das 11 da manhã às 3 horas da tarde. Então das 11 ao meio-dia ele vai colocar menos alimento, que ele tem menos clientes chegando. A partir do meio-dia a 1, a 1h30, ele vai repor com mais alimento buffet, porque são os horários que ele vai ter mais clientes entrando e saindo do restaurante. E a partir, por exemplo, da 1h30, das 2 horas, ele volta a reduzir a quantidade de alimento que ele vai repondo no buffet até um momento em que ele não repõe mais e deixa com que os clientes que vão chegando ali vão acabando, vão reduzindo a quantidade de alimento que tem no buffet. Isso é uma coisa que você precisa implementar aí no seu restaurante self-service. Da mesma forma, você vai utilizar para os restaurantes executivos, você vai produzindo conforme a demanda e com o tempo você vai aprendendo, vai aprimorando e vai melhorando a sua capacidade de prever a quantidade de comida que você vai
repor no buffet ou que você vai repor na produção ali dentro da cozinha, no caso dos restaurantes executivos. Beleza, essa é a técnica, agora vamos voltar para o assunto real do vídeo, que é então se você pode ou não pode doar. Como eu mencionei, sim, você pode doar esses alimentos, desde que eles estejam em plenas condições de consumo, desde que eles estejam dentro do seu prazo de validade e em condições adequadas de consumo. Por que antigamente, né, ou na verdade aí, esse assunto, né, ele voltou muito à tona em 2020, quando realmente foi sancionada uma lei pelo Senado Federal permitindo, né, deixando claro que é sim permitido que os restaurantes doem esses alimentos, mas antes disso não existia nenhuma lei que proibia. Você até vai encontrar um artigo ou outro, eu acabei de ler um artigo aqui da PUC do Rio Grande do Sul, muito mal escrito, muito mal elaborado, que não traz realmente onde as coisas estão, dizendo que a fome no Brasil é muito agravada por conta da proibição da doação de alimentos pelos restaurantes. Isso não existe. Eles até citam a RDC 216, dizendo que lá na RDC 216 tem um artigo que proíbe, mas eles não citam qual artigo, não copiam esse artigo para deixar claro para o leitor o que está escrito na RDC 216. E eu, obviamente, antes de fazer esse vídeo, apesar de já ter lido diversas vezes a RDC 216, fui lê-la novamente. Li 2 vezes antes de fazer esse vídeo e não há nada dentro da RDC 216 que mencione ou que proíba a distribuição de alimentos para moradores de rua, seja para quem for, para funcionário do restaurante, para entidades beneficentes, entidades carentes, não há nada que proíba isso. E essa RDC 216, ela foi atualizada em 2004, não há nada nela que proíba você de distribuir alimentos que sobrem no seu restaurante. O que acontecia então era que normalmente os restaurantes, os proprietários, tinham um certo receio, primeiro porque se entendia, né, existia esse boato de que era assim proibido, e os próprios proprietários, né, os próprios proprietários, ficou meio estranho isso, mas os proprietários dos restaurantes, os gestores dos restaurantes, tinham medo de distribuir esses alimentos que sobravam por conta de serem criminalizados, vamos dizer assim, de serem punidos se por acaso alguém passasse mal ao se alimentar desse produto. Então eles acabavam não doando esses alimentos, acabavam descartando esses alimentos ou muitas vezes doando para os próprios funcionários, né, deixando que os funcionários levassem embora o que sobrasse, que não pudesse ser rearmazenado e reutilizado em outros dias, e acabava então se jogando muita comida fora. Mas como eu mencionei, não havia nada que proibisse isso. Era simplesmente o boato de que era proibido e também essa questão aí do medo de ser punido se por acaso alguém passasse mal. Mas obviamente, ser punido se alguém passar mal por comer um alimento estragado no seu restaurante vai acontecer se você doar ou não esse alimento. Se um cliente seu que está pagando come um alimento e ele é comprovado, ele está estragado, né, ele está fora da condição de consumo, você também vai ser punido por isso. Então, quer dizer, é a mesma coisa, né? Não muda absolutamente nada. Seja doado ou seja pago, se alguém passar mal porque comeu algo estragado, você será punido da mesma forma. Você vai levar multa, corre o risco de ser processado, de pagar indenizações e tudo aquilo que a gente já sabe que pode acontecer. Ou seja, não há motivos para que, se sobrar alimento na produção do seu restaurante, que você doe. Agora, há um meio mais seguro de se fazer isso. Primeiro, embalagens adequadas, acondicionando esses alimentos que serão doados em embalagens adequadas, seja ela de isopor, de alumínio, limpas, né, desinfetadas, aquela que você retirou lá da embalagem, da caixa, por exemplo, a mesma embalagem que você vai usar para vender o alimento. Você pode ou deve, inclusive, colocar uma etiquetinha com o prazo de validade desse alimento, com a data de produção e o prazo de validade, ou uma etiqueta dizendo que esse produto é para consumo imediato e não deve ser armazenado para consumo posterior. Dessa forma, você se assegura de que, se por acaso alguém guardar esse produto, se alimentar e passar mal, você avisou, você deixou claro que esse produto era para ser consumido de forma imediata, era para receber o produto, abrir e consumir e não armazenar. Que é o que acontece, por exemplo, com delivery hoje em dia.
quando você entrega um alimento para o seu cliente, normalmente vem lá uma etiquetinha, um lacre, dizendo produto para consumo imediato, não armazenar. Não é isso? Então é a mesma coisa que você vai fazer quando for doar esse alimento que sobrou, seja para quem for, para moradores de rua, para as instituições beneficentes, para os seus funcionários e assim por diante. Então espero aí que você tenha entendido o porquê que antigamente tinha-se essa visão de que era proibida a distribuição, a doação de alimentos prontos e porquê que então hoje você pode doar esses alimentos e também como doar esses alimentos, beleza? Mais uma vez eu te peço aí, se inscreva no canal, deixe o seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas de trabalho. Agradeço você ter assistido esse vídeo até aqui. Um forte abraço para você e até a próxima!